Então vamos lá. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá? Beleza. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre administração de objetivos, por mais que a gente já tenha visto ela, a gente não nomeou ela, né? Então, ela é uma das teorias mais recentes de administrar, e é administrar por objetivos. E, na verdade, administrar por objetivos, ela está bem relacionada a, como qualquer administração, enfim, eu preciso administrar não somente pessoas ou coisas, mas eu mesmo. E é nesse sentido que a gente vai fazer o exercício, né? Administrar os seus objetivos. Então, eu não sei se vocês já assistiram uma videoaula lá, mas a intenção é fazer uma atividade onde vocês vão identificar e vocês vão traçar objetivos e vocês vão usar a ferramenta para identificar como vocês vão chegar lá, quando, enfim, o 5W2H. Então, o administrar por objetivos, a gente já viu, né, basicamente durante o nosso trabalho de diagnóstico, porque cada empresa, vocês conseguiram identificar e verificar que elas estabelecem uma forma de gestão, cada uma, claro, com suas especificações, mas elas fazem seus próprios controles, elas têm indicadores próprios, elas têm relatórios próprios, elas fazem suas metas, cada uma diferentes umas das outras. Então, para estabelecer metas, a gente verificou que, à medida que eu estabeleço metas, essas metas ou objetivos, né, traçar objetivos e metas, eu preciso controlar eles. E como eu vou controlar eles? Através dos indicadores. E essas empresas, elas começaram a administrar através de propor objetivos para serem atingidos, na tentativa de aumentar a participação das pessoas, né, e também para equilibrar tanto a participação das pessoas, quanto descentralizar as decisões, fazer com que as pessoas sejam mais interativas para que a gente consiga atingir os objetivos junto. Então, eu dou maior liberdade para ela desenvolver suas atividades, né, para a pessoa desenvolver as atividades, dando opiniões sobre como a gente consegue, né, atingir nossos objetivos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um controle maior sobre isso. E aí, nessa expectativa de ter maior controle, eu consigo traçar aquelas avaliações de desempenho, né, que normalmente tem. Então, quando se consegue atingir uma meta, verifica-se, né, como foi esse desempenho, né, ou quando a gente tem um objetivo, como é que foi o desenvolvimento das atividades, o desenvolvimento das ações para conseguir atingir esses objetivos. Né? Então, eu avalio tanto o desempenho humano quanto o desempenho das minhas atividades, tendo um controle, né, para que eu consiga fazer as minhas ações corretivas caso sejam necessárias. E, normalmente, essas atividades, né, relacionadas a objetivos específicos, elas tendem, né, através dessas avaliações, também a fazer com que as pessoas tenham uma remuneração flexível, à medida que elas atendem uma expectativa, conseguem atingir as metas ou superam essas metas, elas são retribuídas por isso. Então, existe uma remuneração mais estabelecida para isso. Então, tem algum benefício para as pessoas, à medida que é conseguido esse objetivo, né? Então, basicamente, essa administração de objetivos, né, ela veio com a expectativa, né, de que os empresários eles estavam tendo uma grande dificuldade, e aí essa tentativa de, né, identificar uma outra forma de trabalho foi estabelecida. E aí vem sendo usada com muita frequência, né? Então, traço objetivos pelas empresas, aí eu penso no planejamento estratégico, né?
Então, eu traço um planejamento, um plano para atingir esse objetivo e espalho isso para os departamentos. Como é que a gente vai fazer isso no departamento? E, taticamente, o departamento vai dizer quais são as estratégias, né? Aí eu vou desdobrando para operacional, e aí, à medida que eu faço operacionalmente, consigo ter uma avaliar, comparar os objetivos, faço revisões, né, desses dentro do departamento, para verificar o que a gente pode melhorar, e o resultado final com todos os departamentos, né, a comparação com o objetivo final da integração de um todo, é feita uma avaliação, e aí a gente faz aquele ciclo, PDCA, que a gente chama, né, esse ciclo aqui, PDCA, né, é planejar, executar, checar e melhorar, né, ação, no caso, né. Então, ação e melhorar. Eu preciso, né, sempre pensar, e eu tenho essa ferramenta, né, do PDCA, ela está inserida em várias outras estratégias ou planos. Por exemplo, a especificação para se ter uma ISO 9001, ela sempre relaciona esse ciclo PDCA. Então, em várias outras ferramentas ou ações, ou enfim, alguma estratégia que é necessária para ser obtido, né, um resultado ou atingir aquele objetivo, normalmente é usado o PDCA, né, o ciclo PDCA que a gente chama. Então, esse ciclo vai estar presente em diversas atividades que normalmente vocês fazem, né, muitas vezes vocês nem percebem que vocês fazem, mas ela existe, né, o tempo todo. Então, um elemento para atingir aqui essa administração por objetivos é usar o PDCA, né? Então, você vai planejar suas ações, definir os KPI que está ali, né? Na verdade, são os, se a gente transformar isso, é um termo em inglês que é usado para indicadores. Então, são definidos quais são os indicadores que a gente vai conseguir usar para medir essas ações que a gente vai tomar, né, e se a gente vai conseguir atingir esses objetivos traçados, né, através dos indicadores. Vou conseguir ter uma análise real do problema, então eu vou fazer o que? Lembra do nosso PESTEL, né, que a gente fez uma avaliação do PESTEL da nossa empresa, então eu faço uma avaliação tanto de todos os elementos que integram a nossa organização para executar as ações. A partir da execução, eu vou checar, vou medir, vou monitorar, vou acompanhar, e claro, né, normalmente faço registros disso, né, e aí eu vou ter ações corretivas, né, então, ações para melhorar, ações para corrigir, lições aprendidas, ou vou repetir o ciclo, já que deu certo. Então, a gente viu isso lá no planejamento, né, já nessas, e aqui também, né, como um todo, né, a gente já está pertencendo a esse ciclo como um todo, dentro da disciplina, e aqui a gente reforça mais uma vez. Então, basicamente, traçar objetivos, ele tem que ser elencado algumas prioridades, né, o que vai contribuir, o que isso vai ajudar a empresa, né, que impacto que vai ter sobre os resultados, por que eu tenho que fazer isso, quando, quanto, né, o porquê que eu tenho que fazer, né, qual é o objetivo para que eu faça essa atividade, enfim, né, e aí eu preciso detalhar esses objetivos em metas. Então, eu tenho um objetivo, vou traçar essas metas. Aí, obviamente, quando eu traço essas metas, esses objetivos, como eu vou desdobrar para todos dentro da organização, eu tenho que fazer com que isso seja compreensível a todos, né? Que todo mundo entenda o que está sendo proposto. E aí que a gente verifica que, por mais que a gente tenha quem fez o diagnóstico em loco conseguiu verificar que pode ser que, dentro dessa, vai verificar, inclusive, nas apresentações, que essa linguagem que é utilizada para a empresa de um, muitas vezes é diferente para a empresa do outro. Quem fez relatórios usou os relatórios da empresa grande, conseguiu verificar que existe uma linguagem que ela tenta ser mais generalizada, né, à medida que eu uso um relatório que é do GRI como uma base para estar
disponibilizando informações, mas sou eu que decido se eu quero, né, divulgar essa informação ou não, por mais que eu use a mesma linguagem, talvez, uma estrutura, né, que seja parecida entre as empresas, a linguagem que eu uso para escrever no relatório não é igual uma da outra, e também isso faz com que exista esse diferencial entre empresas. Então, o que vai ser compreendido de uma forma por uma empresa, talvez não seja para outra, e o que se usa de indicador para uma empresa não se aplica a outra. Então, muitas vezes eu não consigo usar as mesmas metas, ou mesmos indicadores, ou a mesma linguagem para as empresas, porque até em função, né, da regionalidade, e das questões socioculturais relacionadas a essa linguagem. Então, tudo se aplica ao local que eu estou inserido. Né? Então, essa linguagem tem que ser compreendida por todos, mas a gente também tem que lembrar que é importante que essa linguagem seja de uma forma que seja bem compreendida, pelo fato de que se eu escrever, né, no exemplo que eu dei lá, as questões têm que ser compreendidas por todos, porque se eu escrever a punho, né, que a fórmula é V vezes I, e o meu V parece um U, quem pegar a folha vai olhar e vai entender que é um U. Isso talvez faça com que eu tenha uma distorção do que eu queria comunicar, né, a minha linguagem de comunicação está errada. Então, a gente já tem que ter uma compreensão igual. Então, normalmente se usa, obviamente, mais relatórios, mais questões mais burocráticas na tentativa de fazer com que tudo seja compreendido de igual forma por todos. Então, a gente tem que cuidar nessa linguagem também. A mesma coisa que vocês, né? Vocês ainda estão corrigindo o relatório. Se alguém fosse ler seu relatório, eles vão conseguir entender o que você escreveu, né? A tua linguagem, ela é compreensível a qualquer uma das pessoas que pegou para ler esse relatório, né? O objetivo de entregar esse relatório, ele vai ser atingido, né, da forma que foi especificado. Então, assim, se a outra pessoa pegar para ler, vai entender ou vai ficar perdido, né? Então, até você está conseguindo entender o que você fez, né? Tem que pensar também nessa questão, né? Por isso que vocês estão tendo tempo para revisar também. E aí, obviamente, né, se eu tenho um objetivo, eu vou ter que indicar resultados que eu atingi ou não. Então, obviamente, não é uma caixinha fechada, né? Cada empresa tem a liberdade de escolher os métodos diversos que ela aplica, até porque cada uma tem suas especificidades, né? Então, muitas vezes eu tenho o mesmo indicador, que ele é aplicado numa empresa, mas com padrões e metas totalmente diferentes uma da outra, e métodos para atingir, por exemplo, redução de água, eu uso uma forma, né, coleta da chuva. Agora, para outra empresa, eu vou fazer um poço artesiano, então eu tenho vários outros métodos para atingir esse objetivo. Então, um objetivo, né, ele não tem que indicar quanto, ele tem que indicar quanto, mas não como chegar, né? Então, assim, e não adianta também traçar um objetivo que seja muito fácil, né? É igual, até tinha colegas que indicaram aqui, professor, esse trabalho é muito difícil e tal, não sei o quê, porque eu não tenho tempo de fazer, não sei o quê, mas eu tinha um objetivo, né? E esse objetivo, ele tinha que ser igual aqui, né? O objetivo é de que vocês aprendessem cada uma das funções administrativas e o que era gerir uma empresa. Então, eu estabeleci a forma que eu iria fazer, né? Eu estabeleci a forma que ia fazer, mas não estabeleci, assim, especificamente, indicando o quanto de cada coisa eu queria, porque cada empresa é diferente, né? Só que, obviamente, muitos dados eram difíceis de ser conseguidos, né? Mas não eram impossíveis, muitas vezes foram em fontes diferentes conseguir esses dados.
Então, assim, esse objetivo traçado na disciplina, no caso, né, pode ser que ele tenha sido difícil de ser atingido, e é essa a intenção, ele tem que ser difícil, uma empresa também, e para você, né, que vai fazer seu objetivo, vai fazer o seu trabalho, trace um objetivo que seja difícil de ser atingido, que você precise se esforçar para atingir isso, porque se você não precisar de esforço nenhum, possivelmente você não vai ficar deixando, isso aqui é fácil, vou deixar para depois, e você nunca vai fazer, né? Então, tem que ser difícil de ser atingido, mas também não pode ser impossível, né? Então, assim, traça um objetivo para você e aí especifique, né? Claro, você pode ter muitos outros objetivos, mas pense em um objetivo legal que você queira realmente e use dessa atividade como uma ferramenta, assim, para você pensar sobre esse objetivo que você quer, né? E aí, obviamente, eu quero abrir a minha empresa, né? É difícil de ser atingido, vai exigir um esforço especial de você, mas não é impossível. Para que você consiga fazer isso, o que que você precisa, né? Como que você vai chegar, como que você vai traçar essas atividades, que método você vai fazer, o que que você precisa. Então, você vai ter que identificar o que que você precisa, enfim, vai fazendo as atividades. Então, esse objetivo, ele também deve representar, né, dentro de uma empresa, normalmente como se usa, como vocês viram, relatórios que vocês identificaram, o exercício que a empresa divulga as informações, normalmente ela condensa em um exercício fiscal que a gente chama que é um ano. Então, o exercício fiscal de uma empresa é anual. Então, normalmente os objetivos traçados, eles tendem a ser anuais. Então, para cada ano a gente vai reduzir a emissão de CO2 igual a Natura fez lá, né? Em tanto tempo eu quero reduzir. Então, normalmente usa exercício fiscal, que é o ano. Pode ser que tenham, né, variações também, mas normalmente é usado para tudo atingir objetivos anuais. E é por isso que normalmente, no final do ano, lá tem distribuição de lucro para os empregados, né? Porque atingiram um objetivo durante o ano, então, a partir disso, é dividido o lucro, né? Todo mundo sai ganhando porque a gente conseguiu atingir esse objetivo dentro do ano. E, obviamente, tem alguns autores, né, que eles realmente dizem que o objetivo, sim, ele tem que estar ligado a um plano de lucro da empresa. E muitos dizem que sim, esse é o objetivo final, né, que o objetivo, sim, ele realmente vai estar ligado, no final das contas, ao objetivo de lucro da empresa, né. No final das contas, esse objetivo, por mais que seja ambiental, social, isso vai impactar no que? No lucro da empresa. Então, e o que que esse lucro pode ser? Não precisa ser em relação a valor monetário, né? E muitas vezes em valor, em cash que ela tenha, mas sim, muitas vezes, esse objetivo de lucro da empresa, ele está mais relacionado também, muitas vezes o que a gente tem é que o valor da empresa que ela tem, sei lá, 2 bilhões, só que à medida que ela foi evoluindo com a marca e tendo ações sociais, ações ambientais, ou ela tem uma marca muito forte, o valor que ela imprime na sociedade como um todo não vale apenas 2 ou 3 bilhões de reais, mas vale 10, né? Pelo impacto que ela exerce na sociedade. Assim, só de olhar, falar assim, nossa, o valor dessa empresa é gigantesco, né? Então, ela agrega um valor. Então, no final de tudo, vamos dizer que eu tinha um professor de contabilidade que ele dizia que o sentimento é intangível, né? Eu não consigo medir isso. Porém, quando a gente fala em agregar valor a uma empresa, se você fala, por exemplo, né, do Facebook, né? O valor, obviamente que o valor da empresa é muito alto, mas o impacto que ela gera na sociedade e o valor que se fosse para ele vender o Facebook para outra plataforma, não é valor financeiro só que afeta isso, né? E sim
um valor agregado que ele tem em relação a, que ele construiu em relação à marca, né? Não é só o cash, né? É uma bolha gigantesca. Então, de certa forma, isso sim impacta no lucro da empresa também. Então, esse objetivo, ele está ligado sem a um objetivo final, que normalmente sim impacta no lucro da empresa. E sim, o objetivo final de vocês normalmente também impacta no financeiro de vocês, né? Aqui tem alguns objetivos mais comuns, que é posição competitiva no mercado, inovação, produtividade, então, qualidade, responsabilidade, satisfazer o cliente, né? Então, ser competitivo, então, objetivos comuns. A partir desses objetivos são traçadas metas para que sejam metas e planos para que sejam alcançadas essas posições competitivas, inovar, como é que eu vou inovar, como é que eu vou fazer com que eu tenha criatividade nos produtos, aí eu traço metas específicas, né, eu vou elencando o que eu quero fazer. Então, eu sei que não está muito bom de enxergar isso aqui, eu tirei do livro, mas, enfim, aqui o que a gente já viu também, né, como é que eu vou formular um objetivo organizacional, ou até para vocês, e que vocês vão usar como base isso aqui. A gente fez o quê? A gente fez uma análise PESTEL e a gente fez também, verificou que existe análise SWOT. E o que elas faziam, né? Elas faziam o que é a base do plano estratégico, também aqui para administração de objetivos. Então, tudo que a gente viu até agora, basicamente, ela contempla tudo que está dentro da administração de objetivos, né? Uma teoria abrangente. Então, as funções administrativas, elas estão integradas aqui nessa administração por objetivos. E para fazer um planejamento estratégico, a gente já viu isso, né? Como é que eu formulo um objetivo organizacional? Primeiro, eu preciso verificar o que a gente tem dentro da empresa. Então, internamente, lembra que a gente verificou quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, né? O que a empresa tinha disponível, que capacidades, habilidades, o que tornava ela diferente do concorrente dela. Então, internamente, foi verificado o que a empresa tem diferente. Mas externamente, o que afeta essa empresa? O ambiente que ela está inserida afeta, né? Então, quais são as condições que ela está vivendo? Então, nesse ambiente externo que a gente tem o Covid, tem legislações diferenciadas, que estão sendo alteradas constantemente nesse momento. Então, essa análise externa do ambiente e o local onde a gente está inserido, ela também tem que estar verificada aqui, né? Como a gente já viu, né? E fez análise PESTEL e SWOT. Então, a gente verificou as condições internas, pontos fracos e pontos fortes, e também as externas, né? As ameaças e as oportunidades. Então, a partir dessa identificação, dessas duas análises, a gente verificou que é possível formular estratégias e alternativas para conseguir atingir os objetivos. Então, a partir dessas estratégias, eu verifico o que eu vou fazer, né? Como que eu vou integrar tudo isso para atingir o objetivo. E aí, a partir disso, eu coloco em ação, né? Desdobro e faço as orientações, né? Para o planejamento tático e operacional, né? E aí, o que vocês vão fazer agora, né? Que é a última atividade e é individual, né? Então, pensar, né? Quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, trace um objetivo, um sonho. Isso pode ser só um. Se você quiser mais, pode colocar mais, tá? Você que sabe. Mas use essa ferramenta para pensar um pouco a respeito de você, realmente o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sonho, quais são as suas metas, né? E isso aqui é na tentativa de fazer uma reflexão, né? Porque essa atividade de administração por objetivos a gente viu como um todo, mas até para deixar mais tranquilo e mais fácil, né? E chegar mais próximo de vocês, a gente faz essa análise dos objetivos de vocês mesmos, tá? E essa atividade é um melzinho na chupeta, né? Porque ela vale um. Então, você fazendo, você já vai ter um, né? A professora tá boazinha no final da disciplina, né? Então, é bem tranquilo, simples de fazer, porque é só seu, é individual. Então, seus colegas não vão ver, quem vai ver sou eu, né? E eu não vou
ficar traçando metas em cima ou avaliando o que você fez aqui, né? O que interessa é a sua entrega. Obviamente que eu vou verificar se tem sentido o que você fez, né? Mas, a princípio, é um ponto dado aqui, né? Fala a verdade. Então, o que vocês vão usar? Que ferramentas vocês vão usar para fazer essa administração por objetivos com suas metas pessoais? Vocês poderiam, a gente vai usar o 5W2H, mas o que vocês poderiam fazer também, além dessa aqui, se vocês quiserem pensar a respeito da sua vida, enfim, é só um parênteses aqui, tá? Estou pedindo para fazer, porque vocês vão ter que fazer o 5W2H, mas também seria interessante que um dia na vida de vocês pensassem em fazer análise SWOT de vocês, tá? Então, uma análise SWOT pessoal também é interessante de fazer, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é pensar no 5W2H. O 5W2H obviamente, é uma ferramenta que tem especificado que são 5 Ws e 2 Hs, né? São as palavrinhas em inglês. Então, essa ferramenta aqui, ela é utilizada para auxiliar a encontrar algumas informações interessantes. A ferramenta começou a ser usada também, né, como uma das ferramentas que a Toyota, né, que é uma das grandes precursoras aí da engenharia de produção, no caso, né, usou para definir algumas atividades que ela fazia dentro da empresa deles, né, então, 5W2H. Então, o que é o 5W2H? Então, eu começo com o primeiro W, que é o que, né, então, o que deve ser feito, qual o seu objetivo, qual a sua meta, né, então, qual é, o que você quer fazer, né, então, você vai relacionar lá qual é o seu objetivo. Por quê que é importante realizar esse objetivo, né? Qual é o motivo ou benefício que esse objetivo vai te trazer? Então, responda essa pergunta, né? Motivo ou benefício que isso vai trazer para você. Onde que você deverá realizar essa atividade? Você vai ter que realizar essa atividade no local que você trabalha, você vai realizar na faculdade, você vai realizar na sua própria casa, qual é o local que você vai desenvolver essa atividade, né? Além disso, você tem que pensar quando que você vai desenvolver essa atividade. Então, você pensa quando que você vai desenvolver essas atividades, porém, você precisa, para saber quando você vai desenvolver essas atividades, eu sempre uso em conjunto um H, que é o how, o como, né? De que maneira que você vai realizar essas atividades. Então, que processos que você tem para fazer essas atividades. Então, o quando, ele está muito relacionado a essa listagem de atividades, a listagem de processos que deve ser realizada. Então, você tendo uma lista de como você vai fazer tudo isso, então faça uma lista de todas as atividades que você vai ter que fazer para atingir esse objetivo ou essa meta. A partir dessa listagem de atividades ou processos que você vai ter que fazer, você vai ter que estruturar um cronograma, ou fazer com que você tenha prioridades. Faça uma lista de prioridades, e nessas prioridades você consegue traçar como se fosse um cronograma, tá? Para quando que você quer atingir isso, né? Dessas atividades, quando é que você vai começar a fazer a primeira e quando é que você vai terminar, tá? Então, faça um cronogramazinho a respeito dessa meta objetivo, né? Tracem todas essas atividades e façam esse cronograma de quando. Obviamente que você também tem que pensar de quem vai te ajudar a fazer essas atividades. Você precisa de alguém que te ajude a fazer essas atividades? Isso é uma coisa individual minha, só eu vou fazer. Tudo bem, mas talvez alguém tenha que te auxiliar a fazer algum processo ou alguma atividade. É como se eu precisasse, por exemplo, eu tenho que vou fazer aqui um objetivo, um projeto de uma casa nova. Então, que profissional que eu preciso, quem que vai me ajudar a fazer essa tarefa, né? Obviamente, eu vou precisar de um profissional que saiba fazer, sei lá, um arquiteto, um engenheiro civil, e eu vou precisar de um profissional desses, né? Então, eu preciso de profissionais responsáveis por me ajudar a atingir essa tarefa. Então, e que mais responsáveis eu vou precisar para conseguir, né, desenvolver isso?
né? Então, relacionar aí quem que pode te ajudar a fazer isso. Que é um exemplo, né? Mas tudo vai depender de qual é o teu objetivo. E, por último, né? Como a gente já viu que o RAL está inteiramente ligado ao quando, né? Que é a listagem das atividades formular um cronograma, só nos resta o how much, quanto. Por acaso, isso tudo que você está querendo obter, né? Essas metas, esses teus objetivos, vão ter um custo para você conseguir fazer a execução desse trabalho? Quanto é que mais ou menos você vai gastar? Obviamente, você pode ser, eu imagino que seja mais ou menos isso, né, para fazer uma casa, a casa que eu penso em fazer, por exemplo, né, quanto mais ou menos você acha que vai custar a execução de todo esse trabalho. Obviamente que eu não vou pedir para você ir no teu fornecedor fazer orçamento de tudo, né, então aqui mais ou menos o quanto você acha que vai gastar, ou se você vai fazer, que é o objetivo, quero ir morar em outro país para aprender outra língua. Vai ter um custo, né, dessa viagem, de você se manter lá por determinado tempo. Então, quanto vai custar isso, né, para isso acontecer, tá? Então, pense em vocês e pense no 5W2H aqui para ajudar vocês a traçarem essas metas e objetivos. Então, esse trabalho, ele tem que ser entregue. Vamos ver. Se não me engano, até dia 28, né? Vou entrar aqui no Moodle. Então, administração por objetivos, a data da entrega é 28/10, né? Então, a gente tem ainda um bom tempo aí, né? Mais 2 semanas para entregar esse trabalho aqui. E o que a gente tem de importante, né? Para a semana que vem é o início das apresentações. Então, as apresentações, elas já estão, a gente fez sorteio na semana passada, né, relacionando qual era a ordem de apresentações das empresas, e, inclusive, a gente já estabeleceu qual é essa ordem, né, no dia 21 a gente tem a Natura e a Comac, é assim que fala, Felipe? É Cookmac, professor. Ah, beleza, viu? Então, só faltou um Czinho aí, tá? Mas é a Cookmac, minha Natura, nessa Mas ordem. se alguém quiser trocar aí, estamos aberto a propostas. Então, é com vocês, não tenho nada a ver com isso. Eu não faço a troca. Aí, a gente tem uma questão relacionada a que dia 28. Ô, professora, Oi. fui ativar o microfone, acabei desligando o PC aqui, botando pra dormir. Viu? Cookmac. Beleza? Ainda bem que seu companheiro de trabalho já tá esperto aí. Não, pois é, eu fui ativar o microfone aqui, né? E apertei pra dormir o PC aqui. Agora eu vou ter pelo telefone pra voltar rápido. Não, beleza. Então, semana que vem temos 2, né, apresentações. Como eu já falei, é importante que os colegas, né, assistam as apresentações, porque é uma das últimas atividades que a gente tem e que a gente vai se encontrar, né. Então, é importante a presença de vocês. Então, quem estiver assistindo também, eu vou fazer com que vocês participem dessa atividade de avaliar o colega apresentando. Então, vocês vão verificar se existe clareza e objetividade nessa apresentação, porque não é só eu que vou dar nota, vocês vão dar nota. Então, já está preparado o formulário aqui
a hora que vocês entrarem para apresentar, os colegas vão ajudar a avaliar, né? Lembrando que eu até vou voltar a apresentar aqui, para que seja visualizado aqui. Ó, né? Roteiro do trabalho. Então, a partir do diagnóstico, o nosso peso em relação à nossa entrega final, então, é o relatório de conclusão da empresa, completo, né? E aqui também a apresentação. Então, o relatório completo mais as apresentações, mais a apresentação, que é individual, no caso, eles têm peso 3, tá? E por terem peso 3, a gente tem aqui 7 critérios avaliativos, tá? Então, assim, primeiro vocês vão me ajudar a avaliar esse primeiro item aqui. Todo mundo vai ajudar a verificar se os colegas, enfim, quem apresentou, quem vocês tomaram a decisão que vai apresentar, enfim, né? Se teve clareza, objetividade nas apresentações. E aí vocês vão dar uma nota para os colegas, tá? Então, e tentar verificar aqui, né, em relação a esses pontos, desses critérios aqui, se eles foram, né, atingidos, se eles conseguiram passar os dados para vocês, se vocês conseguiram entender o que eles falaram. Então, a gente já falou um pouco das apresentações semana passada, né, como que é basicamente um resumo, né, de quais são os pontos, basicamente que está aqui, né, foram apresentados os pontos positivos, negativos, vocês conseguiram identificar, né, tem uma conclusão, qual que é o diagnóstico, cada um dos elementos ali, quais das funções administrativas, quais pontos que vocês conseguiram encontrar que são interessantes, então, façam os colegas de vocês gostarem do que estão ouvindo, como se fosse, pensem que vocês estão apresentando uma historinha, né, Daniel? Ô, Daniel, faz um pitch aí para nós, né? Agora eu lembrei que o Daniel está fazendo empreendedorismo, e a gente faz um pitch lá. E o que é um pitch? É como se a gente contasse uma história, tá? Então, para contar uma história, eu preciso manter as pessoas com vontade de me escutar, né? Então, eu preciso chamar a atenção delas. Então, como é que vocês vão chamar a atenção delas? Fazer com que elas prestem atenção. Pensem, é a mesma coisa que quando vocês encontram alguém, por exemplo, num elevador, ou estão subindo uma escada, ou encontra a pessoa que está atravessando a rua, ou se cruza, e a pessoa fala assim, beleza, tudo bem e tal, né? Daí você vai conversar o que com ela? Você conversa coisas que normalmente são pontuais, né? Você traz notícias rápidas e objetivas para essas pessoas, até pelo fato de que vocês não têm muito tempo para ficar apresentando, né? Então, entre 10 e 15 minutos cada uma das apresentações, né? Então, sejam objetivos, tragam informações interessantes, que deixem os colegas com vontade de saber mais sobre a empresa de vocês, né? E, então, dia 21, quarta-feira, né, a primeira Natura, depois a Cookmac, e aí a gente tem dia 27, que é uma terça-feira, porque, que é terça-feira, a professora se nossa aula na quarta, né? Aqui a gente vai verificar se vai dar tudo certo, né? Pelo fato de que dia 28, no calendário acadêmico, é feriado para servidores públicos. Não acho nada a ver esse feriado, mas tudo bem. Aí, como a gente aula na terça, na primeira horário, né? Eu voltei para terça. Mas a gente tem, caso, né? Não seja possível, a gente tem a quarta-feira do dia 4, caso não seja possível essas apresentações aqui. E quem que está no segundo dia de apresentação? Que, se alguma dessas empresas não puder apresentar, a gente tem o dia 4 para apresentar. Então, se alguma dessas empresas não apresentar, dia 27, ou tiver problema com esse horário aqui, que eu não sei se tem alguém tem ou não, né, outra disciplina, se tiver algum problema, aí vai ter que avisar, tá? Mas se não, a gente mantém dia 27 com 3 apresentações. Então, a primeira, daí do dia 27, é a Kaminski, aí a Ambev e a Polimed, tá? E aí aqui, ó, o formulário que vocês vão responder,
Eu já deixei ele pronto aqui. Pode ser que eu mude um pouquinho ainda, mas tá aqui, ó. Então, a clareza e objetividade da apresentação. Então, vai só relacionar o nome do trabalho que está sendo apresentado e vai dar uma nota de 0 a 10 aqui, tá? E aí, se tiver alguma observação, vai poder escrever, tá? Então, o que vocês têm que postar até dia 23? Até dia 23, sexta que vem, é o relatório completo. Tá, professora, mas a apresentação começa dia 21. Pois é, começa dia 21, mas o relatório você pode entregar dia 23, tá? Dia 21 não é a apresentação, mas até dia 23 você pode estar alterando alguma coisa que até pode ser que a gente viu na apresentação, e aí você pode fazer alteração e enviar esse relatório até dia 23, tá? Então, um relatório até dia 23, e essa atividade individual até dia 28, e as apresentações de dia 21 e dia 27. E depois, um abraço para quem se deu bem nas atividades, né? E para quem precisar, a gente vai fazer orientação de exame daí, ou se quiser, né, fazer prova substitutiva, que eu acho bem difícil, eu querer, mas aí a gente vai estar orientando a respeito do exame, tá? E aí seriam as informações que são necessárias hoje. Alguém tem... é? Viu? Você assistiu bastante Shark Tank? Caraca, professor, assisti um monte disso aí. Na verdade, esse mês aí tá complicado, essas matérias tudo aí, cara. Nossa, mano. Tá fazendo quantas? Eu tô fazendo 3 dessa daí, né? 2 com a professora e mais uma com a professora Adelino. Só que, caramba, tá complicado. Tá funilando tudo ao mesmo tempo. Então, exatamente. Mas ainda que essa aqui começou antes, a gente vai terminar antes, né? Tem uns que começaram depois, então aí vai piorar ainda, né? Essa, graças a Deus, é a que a gente tá mais avançado. Viu a estratégia, né? A professora tá adiantada no processo. Por causa dela? Vocês, viu? Mas então, é interessante que, né, sempre foi não deixar para a última hora, né? Para não acumular junto. Então, até por isso que as meninas até quiseram ser as primeiras a apresentar para não acumular para o resto, né? Então, já está redondo para deixar mais tranquilo para o restante. Mas quem não entendeu o que eu e o Daniel está falando do Shark Tank assistam, procurem no YouTube, tem alguns episódios que a gente estava falando daqui do storytelling, que é uma historinha, uma breve historinha, né, de apresentação que vocês podem estar usando como modelo. O Shark Tank é um reality show onde tem os episódios, é claro, né, então os possíveis empresários, né, no caso assim, eu tenho uma ideia de negócio, aí eu vou lá apresentar, eu tenho que contar uma historinha para uns 5, 6 investidores. E aí esses investidores, eles ficam prestando atenção, obviamente, né, você conta a historinha para eles prestarem atenção e na medida em que eles entendem o teu negócio, né? Pode ser que eles façam algumas perguntas para entender um pouco mais, mas você tenta criar um interesse para que eles invistam o dinheiro deles na sua ideia, né? Então, você faz com que você está vendendo seu peixe para eles comprarem, entendeu? Então, eu estou precisando de dinheiro aqui para fazer minha empresa. E aí eu vou lá e faço a apresentação para que eles vejam se eles gostam ou não. Então, vocês pensem na mesma coisa, tenho aqui, eu vou vender como se fosse um produto, né? Parece que vocês são os vendedores das empresas aí que vocês fizeram, e mostrem o quão boas essas empresas eram, ou que pontos elas têm que melhorar, né? E aí vocês vão despertar o interesse dos colegas em estarem assistindo. Então, quem quiser assistir, é bem bacaninha assistir até porque é bem interessante, algumas ideias assim, são geniais, né? Então, se vocês... É uma coisa muito boa para assistir também, né?
ficar assistindo só. Às vezes a gente fica procurando um monte de bobeira em reality show, nada a ver, né? Esse aqui é um reality show. Assistindo A gente só aprende alguma coisa. Hã? O Felipe fica assistindo só Yu-Gi-Oh! Ele podia assistir isso aí, né? Ah, então, ou fica assistindo, como é que é? Fazenda, né? A Fazenda, que tem agora. Assista esse aqui, que é mais interessante, né? Esses aí, eu não sei o que significa, nem tenho a mínima ideia do que significa aí essas coisas aí que o Felipe assiste, né? Mas então, gente, eu não sei se alguém tá tranquilo agora, né? Só fazer atividade e terminar as correções. E no mais, eu não tenho mais o que falar, né? Se não tiverem dúvida, ou enfim, o tempo que resta aqui da aula, vocês vão usar para fazer, então, o 5W2H, hein? Prof, Oi? na próxima aula você manda o link também Sim, no grupo? sim, mando o link no grupo. E também está disponível lá no Moodle, né? Eu não sei normalmente, mas eu sempre mando. Tá. Uhum. Mandando até o final, tá? Beleza. Uhum. Beleza? Obrigada. Imagina. Valeu, prof. Tô nessa aí. Valeu. Vou parar a gravação aqui. Oi.